Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dando continuidade ao nosso Estatuto Social. Hoje, a parte 5. Hoje nós falaremos sobre o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo, que ainda são órgãos estatutários, né, da EBSER. E aí nós vamos dar continuidade nessa aula com esses dois conselhos, e aí a gente já está caminhando aqui para o final dessa parte do estudo do Estatuto da EBSER. Na próxima aula, nós vamos ver os comitês de auditoria, elegibilidade, pessoas, e aí a gente finaliza essa parte do estatuto, partindo imediatamente para o regimento, e depois nós vamos estudar o Código de Ética e Conduta. Como eu falei para vocês em aulas anteriores, a gente vai abordar aqui, nessa playlist de legislação da EBSER, tudo que foi abordado nas provas anteriores em relação à legislação da EBSER, para que você que está aí pensando em garantir uma vaga nesse concurso, você tenha acesso a tudo que pode cair. Quando o edital for publicado, nós teremos as atualizações que, porventura, venham a ser necessárias. Então, vamos lá, sem mais delongas, a nossa aula. Então, com relação ao Conselho Fiscal, ele é um órgão permanente de fiscalização da EBSER e de atuação colegiada e individual. O que isso quer dizer? Eles vão atuar tanto em conjunto, os membros, como também cada membro tem o poder de atuar individualmente em relação às competências que lhes cabem, tá? E aí, qual a composição desse Conselho Fiscal? Nós teremos 3 membros, tá? São membros efetivos e teremos respectivos suplentes, tá? E eles vão ser eleitos pela Assembleia Geral. E aí, cada um aqui vai ser um membro e ter o seu respectivo suplente para os casos de ausências e vacâncias, como vocês vão ver mais à frente. Então, eleitos na Assembleia Geral, nós vamos ter um membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação, um membro indicado pelo Ministro de Estado da Saúde e um membro indicado pelo Ministro de Estado da Economia como representante do Tesouro Nacional. É bem importante que vocês saibam essas indicações aqui, porque pode vir na sua prova tanto confundindo em relação à quantidade quanto ao ministério que indica, tá? Então, é um ministro de Estado da Educação, um da Saúde e um da Economia, que esse vai ser o representante do Tesouro, que aí a questão pode vir também confundindo para você, dizendo quem é o representante do Tesouro, foi quem foi indicado pelo ministro da Educação ou pelo ministro da Saúde, mas essa parte aqui fica bem fácil a gente não confundir, porque o ministro que indica, o ministro da Economia, vai indicar o responsável pelo Tesouro, tá? E aí, partindo, né, continuando, com relação ao Conselho Fiscal, o membro representante do Ministério da Economia deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública. Então, essa é uma observação também bem importante, porque aí, como eu falei, pode vir confundindo para vocês dizer que é o representante do ministro da Educação, o representante do ministro da Saúde, ou pode abordar dizendo que não precisa necessariamente ser um servidor com vínculo permanente. Então, de todas as formas, essa banca pode tentar aí te confundir. E aí, presta atenção aqui no que eu estou trazendo, para não cair nessas possíveis cascas de banana, tá? Na primeira reunião após a eleição, ou seja, a eleição que acontece na Assembleia Geral, na primeira reunião após essa eleição, os membros do Conselho Fiscal assinarão um termo de adesão ao Código de Ética e Conduta da EBSER, que vocês vão ver comigo mais à frente tudo que ele trata. Então, esses membros que foram eleitos, eles vão assinar um termo de adesão, se comprometendo realmente a seguir o Código de Ética e Conduta da EBSER e outros normativos internos. Assim como eles vão escolher nessa primeira reunião o seu presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal. Então, entendam aqui, eles são eleitos na Assembleia Geral
e vão ter uma primeira reunião, tá? Vocês vão ver mais à frente quando que acontecem as reuniões do Conselho Fiscal. Mas a primeira, após a eleição, eles vão todos assinar o termo de adesão ao Código de Ética e Conduta, e nessa ocasião eles vão escolher seu presidente, tá? E aí, lembrando a composição, um membro indicado pelo ministro de Estado da Educação, um membro indicado pelo ministro de Estado da Saúde e um membro indicado pelo ministro de Estado da Economia, que vai ser o representante do Tesouro Nacional, tá? E aí, seguindo aqui, qual é o prazo de gestão do Conselho Fiscal? O prazo de gestão também vai ser de 2 anos, como a gente viu tanto no Conselho Administrativo quanto na Diretoria Executiva. O prazo de gestão também vai ser de 2 anos, porém, aqui o máximo de reconduções consecutivas possível são 2, tá? E aí, cai também, como a gente viu no Conselho de Administração e na Diretoria Executiva, que o retorno desse membro ao Conselho Fiscal só poderá acontecer decorrido o equivalente a um prazo de gestão, ou seja, 2 anos. E aí, lembrando, quando acontecerem essas reconduções consecutivas, tá? Então, eu sou representante, eu sou componente do Conselho Fiscal, fiquei por 2 anos atuando nesse conselho, eu posso ter 2 reconduções consecutivas. Chegou na segunda, posso ter uma terceira? Não posso. Eu vou precisar passar pelo menos 2 anos afastada para depois voltar a esse órgão, dependendo se for eleita na Assembleia, tá bom? E aí, com relação às vacâncias e substituições eventuais, né? Os membros do Conselho Fiscal, eles serão substituídos em suas ausências ou impedimentos pelos respectivos suplentes. E aí, como eu falei a vocês, da importância, né, de ter tanto o membro quanto o seu suplente, porque aí qualquer impedimento que esse membro tenha, ele terá um suplente para ficar no seu lugar nessa possível substituição eventual ou vacância mesmo. E aí, na hipótese de vacância, realmente, renúncia, destituição de um membro titular, o suplente ele vai assumir até a eleição do novo titular. Então, perceba que ele não vai assumir realmente ficar naquele posto. Ele vai assumir até a eleição de um novo titular, que ele participando da eleição pode vir a ser ele ou outra pessoa, tá? E aí, com relação às reuniões, né, bem importante. Então, o Conselho Fiscal, ele vai se reunir com a presença da maioria de seus membros, e aí isso aqui, realmente, a gente viu também no Conselho de Administração, na Diretoria Executiva, e aí, ordinariamente, como é que vai ser? Uma vez por mês. Gil, que é ordinariamente? Via de regra, tá? O normal é que eles se reúnam uma vez por mês e extraordinariamente sempre que for necessário. E aí o Conselho Fiscal, ele tanto poderá ser convocado pelo seu presidente como pela maioria dos membros colegiados, tá? E aí, lembra aqui, já vai fazendo aquele exercício de revisão ativa que eu falei para vocês na aula passada. A gente viu aqui que o Conselho Fiscal ele vai se reunir ordinariamente uma vez por mês. Quem é que também se reúne assim ordinariamente uma vez por mês? Tenta puxar aí da memória. Estou te dando agora 5 segundos para você lembrar. Ordinariamente, uma vez por mês. A gente viu que é o Conselho de Administração. Então, você já pode fazer uma correlação nessa parte entre o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração com relação às suas reuniões ordinárias. E aí, a diretoria executiva, a gente viu que é uma vez por semana, ou seja, semanalmente. Então, é importante que toda vez que você for estudar ou revisar esse conteúdo, já vai fazendo aí essa revisão ativa, esse mapeamento mental mesmo e as correlações, para que na hora da prova você não troque um pelo outro, tá? E aí, a pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas, com antecedência mínima de 5 dias úteis. Aqui também fica bem igualzinho ao que a gente viu no Conselho de Administração. Já na diretoria executiva foi diferente. Você lembra aí qual o prazo? 4 dias, tá?
E aí, salvo nas hipóteses justificadas e acatadas pelo colegiado, tá? Não é justificar e pronto. Tem que essa justificativa ser aceita para que esse prazo não seja cumprido. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas em forma sumária, então lá de descrição. As atas do Conselho Fiscal devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, todas as pessoas presentes, os votos divergentes, as abstenções. Eu já tinha falado para vocês até na parte da aula passada, que foi falando sobre a diretoria executiva, que isso precisa estar registrado. Então, o que é que foi discutido, o que é que de decisão foi tomada, quem votou a favor, quem votou contra, quem se absteve, tá? Isso precisa estar muito claro. Para qualquer tipo de conferência que precise ser feita, tem lá tudo registradinho, muito bem elaborado e redigido. E aí, com relação às competências do Conselho Fiscal, eu consegui aqui trazer todas para vocês. Então, vamos lá entender quais as competências desse Conselho Fiscal. Então, ele vai fiscalizar os atos administrativos, verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários de todos os administradores da EBSER, né? Opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social, manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à Assembleia Geral. Então, eles também dão o seu parecer, manifestam suas opiniões relativas à modificação do capital social e bônus de subscrição, planos de investimento, orçamentos de capital. Então, veja que toda essa questão financeira, o Conselho Fiscal ele tem lá que se manifestar assim. Transformação, incorporação, fusão ou cisão, denunciar por qualquer de seus membros aos órgãos de administração. Quais são os órgãos de administração? Vocês lembram? Conselho Administrativo e Diretoria Executiva, tá? E se esses não adotarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da empresa, eles vão fazer essa denúncia à Assembleia Geral. Os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências. Então, eles vão lá, eles denunciam aos membros, aos órgãos administrativos, que são o Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. O Conselho de Administração, perdão. O Conselho de Administração não tomou nenhuma decisão, a diretoria executiva também não tomou, eles não vão ficar aquém disso, eles vão lá e denunciam a Assembleia Geral, tá? Todos os erros e fraudes e crimes que descobrirem e sugerem as providências a serem tomadas, e aí vai ser realmente discutido na Assembleia Geral. Convocar a Assembleia Geral Ordinária se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação. Então, percebam, eu passei para vocês quando acontece a reunião da Assembleia Geral. Aí a gente já viu. E aí, quem convoca a Assembleia Geral? São os órgãos de administração. Mas esses órgãos não convocaram, então já tem mais de um mês que deveria ter tido essa convocação e não aconteceu. Então, o Conselho Fiscal ele pode sim convocar, tá? E a extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves e urgentes, como, por exemplo, o que eu falei aqui para vocês. Eles descobriram alguma fraude, algum erro, algum crime. Então, vai esperar a próxima reunião da Assembleia Geral? Não. Já vai convocar extraordinariamente para que seja tratado realmente tudo aquilo que foi descoberto. E aí, continuando em relação às competências. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e as demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa. É importante estar ali acompanhando, né, o passo a passo. E se eles não fazem isso, realmente pode acontecer alguma fraude. Então, eles precisam, sim, estar atentos e analisando essa parte. Fornecer, sempre que solicitadas, informações sobre matéria de sua competência à União, exercer essas atribuições durante a eventual liquidação da empresa, examinar RAIT e PAIT. E aí vocês podem perguntar, Gi, o que é isso? RAIT é o relatório anual de atividades da auditoria interna e PAIT é um relatório anual de auditoria interna, tá? Então, eles vão examinar essa parte.
assistir às reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, em que se deliberar sobre assuntos que ensejam o parecer do Conselho Fiscal, tá? Então, eles vão dar esse apoio em tudo que realmente couber ao Conselho Fiscal. Aprovar seu regimento interno e seu plano de trabalho anual, então eles mesmos que aprovam seu regimento interno, realizar autoavaliação anual de seu desempenho, tanto individual quanto coletivamente, acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros ou qualquer outro documento e requisitar informações. Então, eles têm realmente esse poder de ir lá em cada um dos membros dos órgãos estatutários e examinar os livros, os balancetes, solicitar outros documentos que sejam necessários para lá comparar, enfim, como eu disse, agir realmente como órgão fiscalizador. Fiscalizar o cumprimento do limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar. Então, esses 2 slides aqui trouxe para a gente bem certinho quais as competências do Conselho Fiscal. Qual é a minha orientação para você? A princípio, você não vai conseguir realmente fixar todo esse conteúdo de uma só vez. Então, revisite com frequência e vá entendendo realmente. Não procura decorar, procura entender quais são essas competências. Então, a gente viu que eles auxiliam o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva dentre os assuntos de sua competência, analisa balancete, denuncia tanto o Conselho de Administração como a Diretoria Executiva fraudes, mas se eles não tomarem nenhum tipo de ação, eles vão lá e denunciam a Assembleia Geral. Eles podem convocar a Assembleia Geral se os órgãos que devem fazer isso não o fizerem com mais de um mês. Então, já vai aí pensando, entendendo como é que acontece todas as atividades do Conselho Fiscal. E aí, terminando aqui essa parte do Conselho Fiscal, a gente parte para o Conselho Consultivo, que aí é bem pequenininho, vamos lá ver comigo. É órgão permanente da EBSER que tem finalidades de consulta, controle social e apoio à diretoria executiva e ao conselho de administração. Então, perceba realmente a sua finalidade. Apoio à diretoria executiva e ao conselho de administração, consulta e controle social, tá? Qual a composição desse conselho consultivo? Se você é aí da época que já prestou outros concursos da EBSER, vocês vão ver que essa composição mudou muito, realmente, do primeiro Estatuto Social, que ele tinha uma composição com outros membros, que não são esses aqui, tinha o presidente da EBSER, mas tinham outros membros, mas o Estatuto atualizado, a última versão até o momento, que foi em maio, em Assembleia Geral, feita em maio, realizada em maio e publicado em junho, ele traz para a gente que a composição é o presidente da EBSER, que preside o Conselho Consultivo, e todos os ex-presidentes da EBSER, desde que não estejam em exercício de função gratificada ou cargo em comissão na empresa. Então, todos os outros, porém, com essas 2 ressalvas, tá? E a atuação dos membros do Conselho Consultivo, ela é considerada atividade relevante de interesse público. Então, ela é de caráter voluntário, ela não é remunerada, porém, sempre vai ser assegurado o reembolso das despesas de locomoção e estadas necessárias ao desempenho da função. Então, vocês viram aqui, então, por exemplo, o presidente da EBSER ou algum ex-presidente da EBSER que esteja compondo o Conselho Consultivo precisou fazer uma viagem para tratar de assunto realmente do Conselho Consultivo, participar de alguma reunião apoiando o Conselho de Administração ou a diretoria executiva. E aí, como ele não recebe salário, para ele vai ser assegurado, sim, o ressarcimento das despesas que ele tiver com essa locomoção, sua estadia, alimentação. Então, isso é assegurado, mas financeiramente ele não recebe remuneração por participar do Conselho Consultivo. E aí, as suas reuniões, como é que acontecerão?
O Conselho Consultivo ele vai se reunir ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente sempre que convocado pelo presidente da EBSER, que aí a gente já viu que também o preside, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração. Então, realmente, essa parte aqui do Conselho Consultivo ela é bem pequenininha. As competências, o que é que compete para a gente conseguir finalizar? E aí, se você está me acompanhando até aqui e ainda não deixou o seu like, já deixa aqui o seu like, que é muito importante, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de seu interesse e continue entregando mais os meus vídeos, as minhas aulas para você. E para não ficar realmente refém dessa indicação do YouTube, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhuma aula. E quais as competências do Conselho Consultivo? Compete ao Conselho Consultivo emitir pareceres opinativos. A gente já viu que ele é um órgão de consulta, tá? Então, eles vão emitir pareceres opinativos, dando a opinião deles anualmente ou quando solicitado pelo Conselho de Administração ou Diretoria Executiva. E aí, esses pareceres vão ser sobre linhas gerais de política da empresa, por exemplo, diretrizes e estratégias para o funcionamento da EBSER. Tá? Então, essa é a sua competência. Por hoje, era isso que eu queria trazer para vocês. Lembrando que na próxima aula nós vamos tratar dos comitês de auditoria, pessoas e elegibilidade, sucessão e remuneração, e aí a gente vai conseguir realmente fechar todo esse estudo aqui do Estatuto Social da EBSER atualizado. E aí, após isso, nós partiremos para a parte do regimento e, posteriormente, Código de Ética e Conduta. Então, fica comigo para a gente fechar todo esse conteúdo e você gabaritar a parte de legislação da EBSER na sua prova, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo, tchau, tchau, até a próxima.